todos os amigos que nos acompanham, nos acompanharão no futuro, que Jesus possa nos envolver, nos abençoar, nos inspirar nessa noite ou nesse dia, nessa tarde, não saberei aí que dia, que momento estarão ouvindo a gente, mas quero, antes de mais nada, agradecer pelo convite, agradecer pela confiança. É sempre muito bom quando a gente se reúne em torno do Evangelho, em torno da palavra do Cristo, para que possamos cada vez mais alçar as nossas almas aos voos mais altos da espiritualidade. Hoje, o nosso intento é trabalhar este tema. Levanta-te e anda. E para isso, nós vamos nos recorrer a algumas reflexões iniciais que darão base para o entendimento que nós gostaríamos de trazer, um entendimento, aliás, do próprio Emmanuel, acerca deste tema. Levanta-te e anda. Quando Kardec escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, logo após colocar ali as passagens que darão base a toda a explicação e a toda a interpretação que o codificador trará a partir dali, ele inicia o item 3 assim: a pureza de coração é inseparável da humildade e da caridade. A pureza de coração é inseparável da humildade e da caridade. O que é bastante interessante, porque o capítulo 7 é justamente bem-aventurados os pobres em espírito. Então, Kardec alterou a ordem das bem-aventuranças, colocando segundo um entendimento, segundo uma interpretação, que desse como que uma linha de continuidade naquelas bem-aventuranças. E ali, ao iniciar o capítulo que fala da pureza de coração, Kardec relembra o capítulo anterior, que é o da humildade, e fala também da caridade. E por que Kardec diz isso? Por que Kardec diz isso? Porque um coração puro, o que significa um coração puro? Alguém poderá dizer, um coração sem impurezas. Sim. E é isso. A questão é, quais são as maiores impurezas que o ser humano traz no próprio coração? Quais são as maiores impurezas que um espírito em evolução traz no próprio coração? E talvez se a gente mudar um pouquinho a palavra vai ficar mais fácil. Quais as chagas que nós trazemos na própria alma que a tornam impura? Quais são as duas maiores chagas? E aí, muitos aqui já devem ter se lembrado de quantas e quantas vezes nós somos alertados, nós somos esclarecidos pelos espíritos acerca do orgulho e do egoísmo. Orgulho e egoísmo são, vamos dizer assim, as chagas iniciais que nós trazemos no próprio coração e que, de maneira tão complexa e tão difícil, vão se desdobrando na nossa vida, trazendo às vezes dores, sofrimentos, mágoas. Os espíritos apresentam o orgulho e o egoísmo como chagas, feridas abertas, por vezes infeccionadas, purulentas, porque são vícios morais que estão atrapalhando, complicando a nossa caminhada. E, portanto, não poucas vezes ao longo das obras de Kardec, mesmo das obras de Chico, de Valdo e todas as obras sérias escritas na doutrina espírita, nós veremos os temas de orgulho e egoísmo sendo abordados. Porque são essas duas chagas que nos têm complicado a marcha evolutiva. É claro que lá na questão 895 de O Livro dos Espíritos, os espíritos vão trazer ainda um problema inicial ou uma imperfeição inicial, que é o interesse pessoal.
De maneira que nós poderíamos pensar que o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas que nós trazemos em nós, e o interesse pessoal é a arma que abre essas chagas. O interesse pessoal é aquele instrumento que vai complicando as feridas, porque vai remexendo sem curar, sem tratar. Pelo contrário, vai agravando, vai complicando e deixando a nossa situação cada vez mais difícil. Orgulho e egoísmo, portanto, causados por esse interesse pessoal, são foco de observação, de análise, de comentários de Kardec e de vários espíritos, porque a isso deveríamos ter os olhos de ver, a isso deveríamos ter a atenção adequada para que a nossa passagem na Terra possa render alguns frutos de evolução para nós e para quem nos acompanha. Dizemos do orgulho e do egoísmo porque são esses vícios que nós trazemos e por tantos séculos temos alimentado, é que vão complicando a nossa caminhada. O orgulho é aquela. Kardec vai comparar o orgulho como a catarata do espírito. O orgulho é aquela característica nossa que nos impede de ver. Nos impede de ver. Então, isso quer dizer que o orgulhoso tem um problema gravíssimo de visão, de enxergar. Ele não se enxerga e ele não enxerga os outros como são. O orgulhoso, ele distorce a realidade, dado esse problema de visão, porque ele tende a diminuir os outros e enaltecer a si mesmo. E isso então se desdobra num problema que é: os próprios defeitos do orgulhoso são ignorados e os defeitos dos outros são notados, comentados. E as qualidades, ou as boas qualidades, também são ignoradas. Por quê? Porque são exaltadas, né? O orgulhoso se apresenta, ou ele diz que é melhor do que é. E com relação aos outros, ele diminui a importância, a bondade dos outros, porque em verdade ele só quer enaltecer-se. O orgulhoso sonha em ser o mais especial, em ser o que tem mais destaque. Por isso o orgulho dá margem à vaidade, dá margem à soberba. Porque então vaidade e soberba são características inerentes do orgulhoso. Daí Emmanuel dizer no livro Intervalos: a humildade é o ingrediente oculto e indefinido, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Porque a vida do orgulhoso é amarga. E é aí que a gente começa a perceber por que os espíritos batem tanto na tecla do orgulho. Quando os espíritos começam a esclarecer a nós todos com relação ao orgulho que carregamos, não é porque eles estão com um chicote na mão pronto para nos agredir. É porque eles estão trazendo o remédio para uma dor, para um sofrimento que está nos angustiando de maneira grave, eu diria. É preciso perceber que é a partir do orgulho que a gente cria uma série de angústias para nós mesmos. É preciso perceber que o orgulho tem dificultado a nossa caminhada porque o orgulho nos paralisa. Nos paralisa. E a maneira que o orgulho tem de nos paralisar, aliás, tem várias maneiras para isso, mas a que nós gostaríamos de comentar aqui é porque, a partir do orgulho, nós vamos idealizando coisas sobre nós e sobre os outros que são inalcançáveis. E a partir dessas idealizações, a gente se frustra conosco mesmos e com os outros.
Então, é como se disséssemos assim: o orgulho, ele está criando para mim uma imagem sobre mim mesmo que eu vou passar talvez décadas, séculos, milênios tentando alcançar, mas nunca vou conseguir porque é algo irreal. O orgulho, quando a gente pensa o orgulho, mesmo no campo das virtudes, não só no campo das habilidades, no campo das capacidades, mas no campo das virtudes, nós, por orgulho, idealizamos um patamar de virtude e passamos, às vezes, décadas atrás desse patamar sem nunca alcançar, frustrando-nos e magoando-nos com os outros que também não são capazes de alcançar. Então, nós idealizamos um patamar de humildade, de caridade, que a gente não é capaz de alcançar. E aí é onde o orgulho começa a ficar perverso, porque nós vamos nos sentindo tão inferiorizados, tão paralisados, que é como se não fosse possível para nós ter paz de consciência, ou como se não fosse possível para nós sermos bons, ou pelo menos ter boas qualidades, porque nós idealizamos um padrão tão alto, tão alto. E a busca por esse padrão desconecta-nos de nós mesmos, porque nos remete a essa idealização. A essa idealização que nunca poderá dar-se. Por quê? Porque ela é uma idealização ilusória. Nós temos uma idealização de virtude que nem sempre é real, ou que quase nunca é real. E, portanto, o orgulhoso vai ficando cada vez mais paralisado. Paralisado porque percebe que ele não alcança esse patamar. Ele não alcança esse ponto que ele gostaria de alcançar. E aí o interessante da questão é que a gente vai percebendo como que isso vai corroendo as nossas forças. E se desdobrando em consequências cada vez mais complicadas. Porque aí o orgulhoso começa a cair num ponto que é, ao perceber que ele não é capaz de alcançar o ponto que ele gostaria de alcançar, ele finge que já alcançou. O orgulhoso começa a fingir que ele já alcançou aquele patamar. Então, o orgulhoso finge que é humilde. De tão orgulhoso que ele é, ele finge que é humilde, ele finge que é caridoso. Ele vai fingindo, porque ele desejava tanto ter alcançado esse patamar, mas não alcançou, que ele faz de conta que alcançou, para que, de alguma forma, ele possa ter alguma validação exterior que faça com que essa angústia interior se acalme. Então, o ápice do orgulhoso, o ápice de prazer do orgulhoso é quando ele está fingindo humildade, alguém vai lá e fala que ele é humilde. Porque aí ele tem aquela validação que interiormente ele não tem, porque ele sabe que não é. Mas como também um dos propósitos é convencer as outras pessoas que ele já é virtuoso, aí aquele elogio, aquele reconhecimento vem como um afago. Mas percebamos que ainda não é a realidade. Isso está distante da realidade. O orgulhoso, em verdade, está parado. O orgulhoso, em verdade, está parado. Porque o maior paralisante que tem de evolução espiritual é achar que você já conquistou a evolução. O melhor jeito de eu parar de trabalhar em mim os valores da humildade é achar que eu já alcancei a humildade. E é por isso que o orgulho vai atrofiando os nossos membros, as nossas capacidades de ação, as nossas capacidades de movimento. Porque, idealizado um padrão inalcançável, eu começo a fazer de conta que eu já alcancei. E aí vem o Espiritismo. Vem o Espiritismo nos descortinar as verdades sobre o orgulho, sobre o egoísmo e a necessidade de trabalhar essas questões em nós.
Só que, como os espíritos vão dizer, orgulho e egoísmo estão tão enraizados em nós que são características difíceis, talvez as mais difíceis de serem trabalhadas. Então, é como se os espíritos viessem dar para nós o remédio e, no fundo, a gente começasse a recusar o remédio por achar que não precisa dele. Ou por usá-lo de maneira inadequada. Quando os espíritos vêm nos falar de caridade, vêm nos falar de humildade, vêm nos falar de paciência e de tantas outras virtudes que a gente lê, não só nas obras de Kardec, como nas subsidiárias sérias, quando os espíritos vêm nos falar sobre isso, eles sabem que nós não alcançamos. Só que, para alguém extremamente orgulhoso, ele lê aquilo que é bom, aquilo que recebe o aval da espiritualidade e deseja, como que num passo, alcançar aquilo. De modo que o Espiritismo vai se figurando como um mapa a nos conduzir para o tesouro, que é o reino de Deus. E a gente pegasse esse mapa, percebesse que o caminho é muito longo e dissesse assim, não, eu já achei o tesouro. Fora, mas você não achou. Você ainda está longe. E achar que eu já achei, pensar que eu já achei o tesouro, é o caminho mais fácil para eu parar de procurar. Por isso o orgulho é tão problemático. Porque ao invés de nós, ao termos contato com a mensagem espírita, começasse a fazer um estudo sério sobre nós mesmos, quais são as situações em que eu me envaideço? Por que eu me envaideço? Por que eu acho que eu já sou melhor que os outros? Por que eu tenho tanto desejo de ser melhor que os outros? Se nós nos aprofundarmos mais nessas questões, nós vamos ver como que o orgulho ainda está presente. Como que muitas das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, das nossas brigas, das nossas dissensões, como que isso está enraizado no orgulho. Num orgulho que vai atrofiando a alma. Mesmo quando nós tentamos ir para o lar do virtuoso. Porque aí acontece que nós vamos como que fingindo virtudes, e isso vai ficando pesado, cada vez mais pesado. De modo que não é difícil da gente encontrar trabalhadores espíritas que estão perto da estafa. Estão extasiados, mas estão atrofiando. Por quê? Acham que tem que trabalhar excessivamente. Acham que tem que se doar excessivamente. Mas isso também é uma angústia nascida de uma idealização de virtude que nós estamos correndo atrás sem nunca alcançar. É preciso abandonar essas visões do orgulho ou essa catarata do espírito para que saibamos enxergar melhor quem nós somos. Quem nós somos. E aí sim estaremos de pé. Porque até então estamos caídos no orgulho. Aí estaremos de pé. É o Cristo dizendo, levanta-te. Porque ninguém foi chamado para exibir virtudes. Jesus não chega na história quando a virtude está conquistada. Jesus chega na história para nos ajudar a trabalhar essas virtudes em nós. Então é claro que a gente é vaidoso, é claro que a gente é orgulhoso, é claro que a gente é soberbo. E não tem... O problema não está exatamente aí. O problema é quando eu refuto trabalhar esses vícios morais para fazer de conta que eu já alcancei resultados que ainda estou longe de alcançar. A questão toda é que eu preciso ir para o trabalho no bem, eu preciso estudar a doutrina espírita, eu preciso estudar a mim mesmo com boa vontade
boa vontade de me trabalhar, boa vontade de me adequar, de me transformar. Numa palavra, né? Me transformar. Então, quando Cristo chega e diz, levanta-te, ele está dizendo, abre mão do orgulho. Abre mão dessa pretensão de ser bom. Abre mão dessa pretensão de já ter conquistado valores que ainda não conquistou. Para que aí sim você possa estar de pé na luta que precisa lutar. Para que você possa estar íntegro no trabalho que tem que fazer. Mas não bastará estar de pé. Não bastará estar de pé. Cristo diz, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Porque existe a segunda chaga a nos entravar a caminhada, a nos prender a caminhada. Existe a segunda chaga, que é essa que nos impede de agir, de movimentar. Não só o orgulho que nos derruba, mas o egoísmo que nos estaciona. Porque o egoísmo só volta para si mesmo. O egoísmo só busca a si mesmo. E é por isso que Emmanuel escreve uma mensagem interessantíssima chamada A Cortina do Eu, ou a cortina do ego, né? O eu está ali entre aspas. A cortina do eu vem dizer, eu só enxergo a mim mesmo, ainda quando eu olho para os outros. Ainda quando eu busco analisar os outros, eu levo para os outros as minhas opiniões, as minhas percepções, as minhas lentes. E aí eu julgo e deduzo coisas sobre os outros a partir de mim mesmo. É o ego que não me deixa sair de mim mesmo. É o ego que me faz pensar que tudo é sobre mim. Então alguém me mandou uma mensagem, eu acho que é uma indireta. Alguém fez uma coisa e aí a partir das minhas lentes eu acho que aquilo está errado. E eu não paro para olhar o lado do outro verdadeiramente. Eu não paro para enxergar a necessidade do outro, porque eu estou tão preocupado comigo mesmo, estou tão preocupado com o que eu preciso, com o que eu acho que eu tenho que fazer, que eu não me permito olhar em torno. Eu não me permito essa ação que cuida de quem está à minha volta. É o egoísmo que, nos dizeres de Emmanuel, né, essa cortina do eu que faz com que eu critique até mesmo trabalhos no bem, tão somente porque aqueles trabalhos no bem não refletem a minha personalidade, porque eles não seguem do jeito que eu acho que eles deveriam seguir. E porque eles não atendem às minhas expectativas, nem às minhas opiniões, eu digo que eles estão ruins ou que eles estão desviados, distorcidos. O egoísmo vai nos impedindo a caminhada, por isso que Kardec fala da pureza de coração atrelada à humildade e caridade, porque o egoísmo vai me prendendo em mim mesmo para que eu atenda tão somente a mim. Então o egoísta pode ser até alguém que está de pé, mas não está caminhando. Não está caminhando. Ou pelo menos não está caminhando na direção certa. Ele está envolto em si mesmo. Por isso, uma frase atribuída a Freud, né, que acho que é tão pertinente. Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Porque Emmanuel vai dizer, o homem enxerga sempre pela visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. E ali o benfeitor está dizendo, a gente analisa tudo com os nossos pontos de vista. E até mesmo nos trabalhos de caridade, a gente faz isso. Para dar um exemplo mais do dia a dia, que signifique, né, que transmita essa ideia, a gente
muitas vezes sai para um trabalho de distribuição de cesta básica, chega naquela casa, mas o que aquela pessoa precisa não é a cesta básica. Talvez o que ela precisa seja uma ajuda de outra ordem, uma ajuda de advogado, uma ajuda psicológica, uma ajuda financeira mesmo. E aí a gente percebe que o nosso egoísmo é confrontado. Porque o meu desejo era entregar a cesta, mas essa não era a necessidade dela. Essa não era a necessidade da pessoa. E aí? Eu estou atendendo quem? Eu estou ali para quem? São perguntas importantes para a gente reconhecer que até mesmo naquilo que a gente chama caridade, existe a nossa dose, e Emmanuel vai dizer, a nossa percentagem imensa, enorme de egoísmo. Porque até nos trabalhos de bem, nos trabalhos do bem, eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer segundo a minha percepção. Eu quero que flua segundo os meus planos. E aí a gente começa a entender por que o egoísmo, o egoísta, está parado. Porque então começa a notar que ele só atende a si mesmo. De modo que o convite do Cristo, levanta-te e anda, é extremamente expressivo no nosso mundo interior. Se nas narrações dos evangelhos eram paralíticos do corpo, que seriam facilmente curados, hoje a paralisia é mais intensa, mais grave, porque é a paralisia da alma. Seja porque nós estamos dirigidos pelo orgulho, que já quer ter conquistado tudo sem nada ter feito para isso, seja na paralisia do egoísmo, que nada deseja conquistar, a não ser os próprios anseios. Daí Meimei escreveu uma mensagem chamada Escola da Bênção. Ela diz, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a Escola da Bênção. É aquele esforço de libertar-se das próprias visões, de até uma questão mesquinha mesmo, de preocupar-se só comigo. E aí eu me liberto para encontrar o outro. E nesse esforço de sair de mim para encontrar o outro, eu percebo esse movimento, esse fluxo da alma. Porque o egoísta é alguém que está impedindo o fluxo de amor, de bondade, de paz, fluir através dele. São, portanto, muros, se quisermos dizer, a impedir que a presença divina, a providência divina cuide dos outros através de nós. Por isso é tão expressivo o levanta-te e anda. Porque é o convite do Cristo a nos libertar, sim, das duas maiores chagas, que tem ferido, que tem infeccionado a nossa alma por tantos séculos. Mas, como nós dissemos no início, não bastará tão somente levantar e andar. É preciso saber para onde estamos indo. É preciso saber para onde estamos indo. E é aqui que eu acredito seja extraordinário o prefácio de um livro que Emmanuel escreveu para essa passagem. Emmanuel escreveu um livro chamado Levantar e Seguir. Porque é preciso que nós levantemos tais quais somos, com as nossas imperfeições, com os nossos vícios, com as nossas falhas, com as nossas incapacidades. É preciso levantar e seguir. É preciso entender que Jesus não convidou os perfeitos e ele nem poderia ter feito isso, como comentávamos no início. Como é que o médico
vai pedir que a gente se cure para depois atender a gente? Como é que o professor vai pedir que a gente aprenda para depois vir ensinar? De modo que então nós não somos ainda chamados a apresentar resultados, mas a ter boa vontade de seguir a caminhada. Boa vontade de seguir a caminhada. Então, Emmanuel escreve o prefácio do livro Levantar e Seguir, e eu já chamo a atenção para o próprio título. O próprio título. Porque o verbo está no infinitivo, dando a característica de atemporalidade daquela ação. Levantar e seguir. Sempre. Sempre. Haveremos de cair ainda, certamente. Haveremos de errar, certamente. Mas é preciso tornar a levantar e tornar a adequar a caminhada. É possível que a gente venha a falhar, e certamente acontecerá, e erremos a caminhada, erremos o alvo, mas é preciso tornar a levantar e seguir. Por isso o verbo está no infinitivo. É para dar a característica de atemporalidade da ação. É um incessante levantar e incessantemente seguir. Mas o que Emmanuel vai trabalhar aqui é para onde? Seguir para onde? E aí Emmanuel vai nos conduzindo a perceber que muitos se satisfazem a levantar para a fé, adquirir confiança em Deus. E é claro que isso é um avanço. Confiar em Deus é um avanço, porque demonstra que a gente já consegue, pelo menos, sentir a existência do Criador e entender que Ele é digno de toda a nossa confiança, de toda a nossa esperança. Mas aqui me lembro de uma mensagem de Bert Campos que muito me marca, que é chamada o anjo da saúde, perdão. E ali o anjo da saúde, na parábola do Bert Campos, vai atender um enfermo, uma pessoa doente, que está pedindo por saúde. Esse anjo se apresenta e começa a dialogar com aquela pessoa. E aí ele faz várias perguntas, indagando se aquela pessoa estaria disposta a mudar em determinados pontos. Você está disposto a reconciliar? Você está disposto a pensar mais no outro? Você está disposto a estudar mais? E aí vai fazendo várias perguntas, e para cada pergunta, uma resposta, para cada resposta, uma desculpa. Ah, isso eu não posso fazer por causa disso, disso e disso. Ah, isso aí eu não consigo por causa disso, disso e disso. E aí, para cada proposta do anjo, o enfermo tinha uma desculpa. E aí, no final, o anjo diz para ele assim: ô, meu amigo, você me perdoe, mas não dá para te curar, não. Você não está disposto a abrir mão das coisas que te adoecem? Como é que eu vou te curar? Você ainda precisa da doença. Porque você precisa perceber o que está complicando a sua alma. Então, eu não posso te curar. E aí, o enfermo tenta um último apelo, né? E ele diz assim: anjo bom, eu vou confiar em Jesus. E aí o anjo olha para ele e fala assim: isso é importante, mas não basta. É preciso que Jesus também possa confiar em ti. Confiar em Jesus é natural. Confiar em Deus é natural. Confiar nos bons espíritos é natural. A pergunta é: podem eles confiar em nós? Será que eles podem confiar em nós? Então Emmanuel está dizendo assim: não basta levantar. Não basta levantar, porque o levantar é a fé. É a fé que me ergue para cima, né? A fé é o que me sustenta. Então eu preciso confiar em Deus. Mas isso não basta. É preciso que Deus possa confiar também em mim. Por isso que é preciso andar. E aí agora o benfeitor falará do para onde andar. Porque as pessoas estão erguidas, soerguidas pela fé, mas prosseguem na mesma rotina que estão habituadas. Confiam em Deus,
Confiam no Mestre como se apenas isso fosse necessário, não percebendo que o grande objetivo da vida não é ser amado por Deus, não é ser amado por Jesus, por isso, porque isso nós já somos. O grande objetivo da vida é o exercício do amor. Ser amado é natural. Deus é todo amor, então é natural que eu seja amado. Mas há um convite do amar. Aí Emmanuel diz assim: alteiam-se no campo emotivo da fé, da confiança, mas não se movimentam para o trabalho do bem ao próximo. Não andam, não se movimentam naquilo que precisavam movimentar. E aí, agora gostaria de ler. Emmanuel diz assim: quem recorre ao Cristo extasia-se com a suavidade imensa que lhe caracteriza a presença no próprio coração. Entretanto, não basta essa forma de encantamento para lhe alterar a vida pessoal. A confiança em Jesus não muda ninguém, tão somente. É um passo importante, ele é necessário, mas ele não basta. A inteligência, diz Emmanuel, se alteia na maneira de ser das pessoas, mas prossegue acomodada nos seus próprios interesses de ordem material. Porque está preso ainda no seu próprio mundo, no seu próprio eu, no ego. Levantar e seguir na lição do Senhor significa movimentar-se, buscando o caminho que Ele mesmo trilhou, trabalhando quanto lhe seja possível a benefício dos nossos irmãos, sejam quem sejam, esquecendo-lhes as deficiências e erros, encorajando-lhes a renovação para o bem, olvidando-lhes quaisquer ofensas, ignorando-lhes voluntariamente as fraquezas e amparando-lhes as necessidades, perdoando e amando, instruindo, sobretudo com os próprios exemplos, e doando-lhes o conhecimento da vida, soerguendo-lhes as forças quando as provações ou problemas lhes marquem os dias, sem esperar compensação de qualquer natureza. Em suma, erguendo-se e acompanhando os passos do Divino Mestre que nos deixou essa fórmula inesquecível. Quem procura encontrar-me, negue a si mesmo, tome a cruz que lhe cabe e siga meus passos. Eis aí o roteiro. Seguir Jesus é o levantar pela fé e caminhar com o Mestre. Caminhar no trabalho, no serviço, carregando sim essa cruz, a cruz dos testemunhos, a cruz da própria transformação, trabalhando sim os próprios vícios, mas trabalhando no bem, exercitando-nos no bem. Porque sem isso, nós estaremos até, a gente pode estar até caminhando, mas numa esteira, sem sair do lugar. Sem sair do lugar. Faz e não vê resultado nenhum. Porque em verdade a gente está caminhando dentro de nós mesmos apenas, preso dentro de nós. Mas é preciso ouvir a voz do Cristo. Levanta-te e anda. Com o complemento que Emmanuel trouxe, diríamos: levanta-te, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque o trabalho do cristão, o trabalho do espírita, não é o de esbanjar virtudes e nem de ofuscar corações, mas de transformar-se. E nesse processo, inspirar, agrupar pessoas para que o nosso trabalho, para que a nossa vida seja de fato uma vida cristã, seja de fato um caminhar com Jesus. Porque, como diz Emmanuel, ninguém foi chamado a condenar ninguém. Então, olha o que ele disse. Eu peço licença para ler de novo. Trabalhando quanto lhe seja possível a benefício dos nossos irmãos, sejam quem sejam, esquecendo-lhes as deficiências e erros. Por quê? Porque Jesus não está apontando as nossas.
Se nós desejamos ser cristãos, se desejamos caminhar após o Mestre, então façamos o que ele faz. E se dizíamos antes que, ou no início, que ele não exige perfeição de nós, justamente porque ele está ao nosso lado para ajudar a conquistar essa perfeição, nós também estamos ao lado de pessoas imperfeitas para ajudá-las a melhorar. Então, como é que nós estamos exigindo o resultado pronto, se nós estamos aqui para conquistar o resultado junto com a pessoa? Esquecendo-lhes as deficiências e erros, encorajando-lhes a renovação para o bem, olvidando-lhes quaisquer ofensas, ignorando-lhes voluntariamente as fraquezas e amparando-lhes as necessidades. Aí estaremos no caminho com Jesus, porque isso é exatamente o que Jesus faz conosco. É exatamente o que Jesus faz conosco. Quando nos perguntam por que Jesus não escolheu anjos para vir com ele para a terra, é porque ele também sabia que nós, seguidores dele, não estaremos entre anjos. E, portanto, não estando entre anjos, deveríamos fazer como ele fez. Um pescador humilde, rude, com uma série de imperfeições, um pescador de peixe, transformado em pescador de homens, não pelo ofuscar dos próprios olhos. Jesus não humilhou ninguém. Jesus não humilhou ninguém. Então, o resultado não foi tido porque Jesus ficou apontando as falhas de Pedro. O resultado foi alcançado porque Jesus amou Pedro de tal maneira que Pedro se sentiu impelido a amar também. O mesmo vem para nós. O convite do amor para que amemos os outros de tal maneira que eles se sintam motivados a se transformar, encorajados a se transformar. E é exatamente por isso que é preciso levantar e seguir. Ou, em outras palavras, é exatamente por isso que nós precisamos limpar o nosso coração do orgulho e do egoísmo. Porque se tem algo que está atrapalhando a nossa caminhada, dificultando essa relação com o próximo, se tem algo que está dificultando que nós amemos o outro, esse algo não está no outro. O problema não está no outro. Porque Jesus me ama. Jesus ama o outro também. Se eu não estou conseguindo amar o outro, é porque o problema está em mim. Que ele não me ame é um problema dele. Eu não amá-lo é um problema meu. E o que está impedindo isso é o orgulho e o egoísmo ainda dentro de mim. Que saibamos ouvir o chamado de Jesus. Quase que uma ordem. Levanta e anda. Levanta e anda. Aceita-se a própria condição. Conscientize-se do lugar onde está. Mas tenha em mente para onde ir. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Uma vez mais agradeço ao convite. Nossa irmã Naira esteve aí com a gente. Que Jesus possa nos fortalecer e nos abençoar a todos. Muita paz.